certamente você já ouviu falar em colônias ou cidades espirituais como Nosso Lar. E se já leu os livros de André Luiz e de outros autores espirituais conhecidos, deve saber que essas comunidades apresentam construções como hospitais, escolas, residências e praças. Mas será que tudo isso é possível mesmo? E se essas estruturas fluídicas existem, como elas podem durar por décadas, como algumas obras afirmam? Eu sou Vilma Garcia, psicanalista e pesquisadora espírita, e o vídeo de hoje vai tratar das construções no plano espiritual, tendo como base um artigo publicado em 2023 no Jornal de Estudos Espíritas sobre a estabilidade das grandes construções espirituais, de autoria de Alexandre Fontes da Fonseca. A existência de objetos fluídicos é real. O próprio Kardec afirma isso em A Gênese, no capítulo 14, quando ele nos diz que os espíritos podem criar pelo pensamento objetos que lhes parecem tão reais quanto a matéria física é real para nós. Mas aqueles objetos têm a duração do pensamento que atua sobre eles, ou seja, um objeto fluídico deixa de existir quando cessa o pensamento que atua sobre ele. A questão é a seguinte: o fluido cósmico universal, que é a fonte de toda a matéria existente no universo, e que por isso é chamado de matéria básica, esse fluido invisível pode ser manipulado pelo pensamento dos espíritos para a criação de objetos. O fluido cósmico está por toda parte. Estamos mergulhados nele como os peixes estão mergulhados no oceano, e ele é altamente suscetível a modificações pela força do pensamento, inclusive pelo pensamento da gente. Sabe aqueles desenhos que mostram uma pessoa triste ou preocupada com a cabeça cercada por nuvens escuras? Bom, isso é uma forma intuitiva de ilustrar algo que realmente acontece. Pensamentos tóxicos influenciam muito negativamente os fluidos em nosso entorno, criando imagens fluídicas pesadas à nossa volta. Os espíritos desencarnados usam essa maleabilidade do fluido cósmico para criar objetos e estruturas pelo pensamento. Mas isso quer dizer que para uma cidade espiritual existir e ser durável, os espíritos que produziram essas construções com o uso da força mental teriam que estar o tempo inteiro pensando sobre elas só para manter a sua existência, certo? A resposta é não necessariamente, pelo simples fato de que existem processos de pensamento conscientes e inconscientes. Deixa eu explicar melhor. Toda manhã eu preparo uma caneca de café com leite sem açúcar e asso uma fatia de pão. São duas coisas que não podem faltar no meu café da manhã. Mas eu já estou tão acostumada a preparar esses alimentos que eu nem preciso pensar neles enquanto asso o pão ou aqueço a água para o café com leite. Já existe uma espécie de roteiro na minha mente, um esquema mental prontinho que me permite fazer um monte de coisas no piloto automático, sem precisar ficar refletindo sobre elas. E esses esquemas são fruto da familiaridade que eu tenho com essas ações que eu já faço há muito tempo. Mas o que é que esses processos mentais inconscientes têm a ver com as construções espirituais? Bom, voltando para o nosso tema, Kardec já falava naquele tempo sobre a capacidade dos processos mentais inconscientes gerarem objetos fluídicos. Em A Gênese, ainda no capítulo 14, ele nos diz que a mente de um espírito pode criar aquilo que lhe é familiar, intencionalmente ou não. Por isso, o espírito de um avarento manejará ouro, um militar terá suas armas e seu uniforme, um fumante, seu cachimbo, um lavrador, sua charrua e seus bois. Isso quer dizer que nem sempre o espírito tem consciência daquilo que ele está criando com o fluido universal em seu entorno. Muitas coisas são criadas de forma inconsciente, ou, para usar a linguagem da época, por um ato instintivo. Ok, mas isso quer dizer então que as cidades espirituais são criadas de forma inconsciente? O que uma coisa tem a ver com a outra? A questão não é que as cidades espirituais são criadas de forma inconsciente. Ao contrário,
Os relatos psicográficos afirmam que há toda uma intencionalidade na criação das estruturas existentes nas colônias. Há hospitais, bibliotecas, residências. Se for assim mesmo, as criações não parecem aleatórias. Aliás, o ponto interessante é que parece haver justamente um grande poder consciente e intencional na criação dessas cidades, o que nos faz pensar no grande poder mental dos espíritos que construíram tudo isso. E esse grande poder psíquico também encontra respaldo em Kardec, já que no Livro dos Espíritos, na questão de número 898, os espíritos afirmam que é fundamental investirmos no desenvolvimento da inteligência quando estamos encarnados, pois quando retornarmos ao plano espiritual, nós aprenderemos em 1 hora o que demoraríamos anos para aprender na Terra. Quer dizer, a capacidade mental do espírito fora da matéria é muito maior do que quando estamos encarnados. Então, não é de causar estranheza as grandes possibilidades de uso do pensamento por parte dos espíritos responsáveis por construções espirituais. Logo, as construções não são criadas de forma inconsciente, ao contrário, parecem ser obra de espíritos altamente capazes. Mas a permanência dessas construções, uma vez prontas, provavelmente se dá por processos mentais inconscientes dos habitantes dessas cidades. Vamos explorar melhor esse argumento. Como eu já tinha falado antes, eu não preciso ficar o tempo inteiro refletindo e planejando o que fazer enquanto preparo meu café da manhã. Eu sei onde está tudo na minha cozinha, sei como os aparelhos funcionam e sei também o tempo de preparo de cada coisa. Então, os processos mentais, dos quais eu nem preciso me dar conta, funcionam no automático e a refeição fica pronta sem grandes esforços de raciocínio. E quando eu saio para o trabalho, também sei o caminho de cor, porque tudo o que existe ao longo do trajeto já me é familiar. Esses processos mentais automáticos, inconscientes, que todos nós temos a respeito de coisas que nos são conhecidas, são justamente eles que mantêm a estabilidade das construções fluídicas. Eu vou explicar melhor como isso acontece. Lá no Livro dos Médiuns, no item 129, Kardec afirma que os objetos que um espírito forma têm existência temporária, mas que essa durabilidade está subordinada a 2 coisas. Primeiro, a vontade do espírito e, segundo, a uma necessidade que esse espírito experimente. Quer dizer, enquanto houver necessidade daquele objeto por parte do espírito, o objeto permanecerá. Os espíritos abrigados nessas comunidades espirituais têm necessidade daquelas construções, e uma vez que eles se habituam a circular por elas, os seus processos mentais inconscientes ajudam a manter a estabilidade daqueles prédios. Assim como eu acordo todo dia tendo a certeza de que tudo estará igual na minha cozinha, e de que o caminho para o trabalho será o mesmo de sempre, os desencarnados que habitam as colônias também convivem com essas certezas de que as estruturas que eles usam todos os dias permanecerão as mesmas. A diferença é que aqui, no plano material, meu pensamento não faz a menor diferença para os objetos. Já no plano espiritual, é justamente aquela certeza, aquele processo mental inconsciente, que mantém a coesão e a estabilidade de tudo por lá. Bom, isso é uma apresentação bem resumida da hipótese que você pode encontrar de forma bem mais detalhada lendo o artigo do Alexandre Fontes da Fonseca sobre as construções espirituais. Eu recomendo muito que você leia o texto completo e tenha acesso aos detalhes do pensamento do autor. O link para o artigo está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.